no nome de Jesus. No capítulo 23 de Mateus, desliga o celular, por favor. Vamos lá. Mateus capítulo 23. Já acharam aí? Mateus é o livro do Novo Testamento, capítulo 23. Aqui nós vamos ver no livro de Mateus a indignação de Deus, traduzida na forma do seu filho Jesus, contra a igreja que estava se formando na época. Jesus, ele é amor, Jesus, ele é pacificador, Mas tem situações que Jesus havia passado, e que nós passamos hoje, e nós temos o Espírito dele conosco, que traz uma revolta. Que traz uma revolta dentro de nós que temos o Espírito de Cristo. Porque Jesus também, mesmo ele sendo amor, mesmo ele sendo pacificador, ele também tinha uma revolta com respeito a todo aquele que se declara de Deus, que se declara de Jesus, e não vive a palavra por completo, por inteiro. Deus, ele exige de nós uma entrega total. Não adianta a pessoa, ela praticar uma coisa e não praticar outras coisas. Ela tem que praticar o que a palavra diz, sem tirar, sem colocar, é o que está escrito e ponto final. E nós vemos hoje, a igreja de hoje, pior do que a do passado. Porque no passado ainda havia hipocrisia como há nos dias de hoje, falsidade, havia. No passado havia pessoas mesquinhas, avarentas, havia. Mas hoje as pessoas, elas usam da própria palavra, elas procuram passagens bíblicas para se respaldarem, para não serem fiéis a Deus. Só que o que eu conheço da palavra de Deus, quem usou da própria palavra para contradizer Jesus foi Satanás. Satanás usou da própria Bíblia, da própria palavra, para confundir Jesus, para Jesus não ser fiel a Deus. O diabo chegou no deserto para Jesus usando a palavra e disse: não é tu o filho de Deus? Lança-te aqui desse penhasco, desse monte, porque está escrito que aos anjos dará Deus a ordem a teu respeito para te guardar. Jesus disse, mas também está escrito, não tentará o Senhor teu Deus. Você vê que o diabo usou da palavra para confundir Jesus, usou da própria palavra para minar a fé de Jesus, a fidelidade dele. Depois ele chegou para Jesus e disse: olha, mande que essas pedras se transformem em pães. Em outras palavras, você tem todo o poder e autoridade, você é o filho de Deus.
Ele usando a palavra de Deus, porque Deus entregou a seu filho toda a autoridade, poder e autoridade sobre todas as coisas. Mas Jesus olhou para Satanás e falou: mas está escrito também, nem só de pão viverá o homem, meu filho. Você vê que o diabo, ele veio na palavra para confundir Jesus. E quantas pessoas estão perdendo a salvação, perdendo a alma, porque estão com esse espírito de Satanás, usando da própria palavra para justificarem as suas infidelidades a Deus. Só que a Bíblia diz que Deus procura quem é fiel. Então o diabo trabalha para você não ser fiel, o diabo trabalha para você não ser obediente, para você não ser achado por Deus. O diabo quer que você fique na mentira, fique no roubo, fique na desobediência, fique no pecado, fique na sujeira, para que você não seja alcançado por Deus. E ele vai usar pessoas, meios de comunicação, internet, sei lá o que mais o que, pessoas dominadas por um demônio de infidelidade, para te confundir, como Satanás tentou confundir a Cristo, usando da própria palavra para argumentar. Só que a palavra de Deus, ela é tão poderosa, ela é tão verdadeira, que só erra, só é infiel, só é desobediente, só se suja com Deus quem quer. Porque a palavra dele é cristalina. Tem pessoas que dizem assim: ah, mas eu tenho que prosperar porque eu devolvo o dízimo. Devolve o dízimo e trai a mulher, um exemplo. Devolve o dízimo, mas continua fumando. Devolve o dízimo, mas bebe as pingas, a cerveja. A pessoa, ela quer justificar que ela tem que ser abençoada porque ela faz uma coisa, e as outras? A pessoa, ela tem que ser fiel a Deus por inteira, senão Deus não abençoa. A pessoa tem que ser fiel, completa. E muitas pessoas chegam e falam: olha, não tem que devolver o dízimo na igreja não. Isso foi abolido por Jesus. Jesus, quando veio, ele veio para estabelecer uma nova aliança, e ele anulou totalmente a antiga, não existe mais nada. Se fosse assim, a gente tinha que cortar todo o Velho Testamento, jogar no lixo e andar só com o Novo. Mas a pessoa, por não querer ser fiel o quê? A Deus, ela não tem entendimento do Espírito da palavra, o diabo confunde ela continua dentro da igreja roubando a Deus nos dízimos, nas ofertas, né? Dizendo: não, porque não tem que devolver o dízimo, porque... Meu amigo, Jesus nunca aboliu a fidelidade a Deus, pelo contrário. E no passado os homens devolviam os dízimos já, mas por outro lado eram infiéis a Deus em outros aspectos. Nós temos que ser completos, não só sermos fiéis nos dízimos, mas devemos ser fiéis em todas as coisas. Quem está entendendo? Levanta a mão. E não adianta eu ser fiel em todas as outras coisas. Eu não bebo mais, eu não fumo mais, eu não adultero mais, mas o dízimo eu não dou não. Não, eu tenho que ser fiel em todas as coisas. E por que hoje nós vamos bater em cima disso? Porque é a única forma de nós sermos abençoados por Deus, se nós formos o quê? Fiéis. O engraçado é que normalmente as pessoas que questionam o dízimo, né? As pessoas que questionam o dízimo, que não tem que devolver dízimo, que não tem que dar oferta na igreja, engraçado que muito mais elas pagam de impostos. Olha, meu irmão, você paga imposto até para defecar. Até para defecar você paga imposto, porque além de você pagar o consumo de água, vem lá na conta lá esgoto, que você tem que pagar.
A pessoa se sujeita, paga até o esgoto que ela usa de imposto para o governo, mas o que é de Deus, para honrar a Deus, ela não quer. Olha como o homem é tão baixo. É tão baixo. Você vai comprar 1 quilo de feijão, além de você pagar pelo feijão, além do fabricante lá do feijão lá, pagar os impostos que ele paga para o governo, você compra um pacote de feijão e tantos por cento daquele pacote de feijão, você paga, mais de 10% você paga de imposto. Tudo que nós consumimos é imposto. Uma roupa que você compra tem imposto. Um calçado que você compra tem imposto. A água que você usa tem imposto. A luz, a energia que você usa tem imposto. O telefone tem imposto. O que é que você compra nesse mundo? O que é que você adquire nessa vida que você não tem que pagar imposto? Um carro que lá nos Estados Unidos é 40 mil reais, estou falando em reais. Um carro que lá é 40 mil reais, aqui é 120 mil. Mais de 50% o brasileiro paga de imposto no automóvel. É imposto atrás de imposto, e todo mundo paga, que nem gado, todo mundo vai pagando. Todo mundo vai pagando. Ah, porque se eu não pagar vai cortar minha luz, se eu não pagar vai cortar minha água, se eu não pagar eu não vou ter nada. E com Deus? Quer dizer que você dá honra para os homens, mas para Deus você não dá. Deus não precisa do teu salário, do teu dinheiro, porque Ele é dono de toda a terra. Ele não precisa. Mas quando eu humildemente devolvo o meu dízimo, não só devolvo o meu dízimo, mas eu sou fiel à minha esposa, vivo na verdade, não na mentira, sou justo, sou fiel, misericordioso. Às vezes tem situações que acontecem comigo, às vezes até com o ministério. Uma pessoa falha, uma pessoa erra, uma pessoa faz aquilo, acontece aquilo, e passa um tempo, a pessoa até nos procura, e eu errei, me perdoa, não sei o quê, e a gente dá outra chance para a pessoa. Quantas vezes eu fui questionado, mas como é que você vai dar chance para essa pessoa? Olha o que essa pessoa fez, olha o que... Mas não sou eu, meu filho, a minha vontade é estrangular, é quebrar o pescocinho, que nem galinha. Mas o Espírito que habita em mim é de Cristo, o Espírito dele é de misericórdia. Fazer o quê? Ele é misericordioso. Eu não posso lutar contra o Espírito que habita em mim, que é o Espírito de Deus. Se Deus falar tem misericórdia, eu tenho que ter. Se Deus falar não é o tempo de misericórdia, então não é o tempo. Mas eu tenho que crer que o Espírito que habita em mim é de Deus. Vamos chamar de idiota, de sem palavra, de não sei o quê, mas eu sou dirigido pelo Espírito Santo. Não é o que eu quero, não é o que eu acho. Então não adianta a pessoa, ela ser fiel em algo, em outras coisas ela não ser. Ah, mas eu devolvo o dízimo, a minha vida não é próxima. Mas é um boca suja desgraçado, fala um palavrão miserável. Não vai ser abençoado, porque é fiel em uma e omite outra. E Jesus estava cansado do povo daquela época, que era fiel em algumas coisas, em outras não era. Ele falou, vocês têm que ser completo. Ó, quer saber, meu amigo? Os avarentos não entrarão no reino dos céus. Fica com o teu dinheiro que Deus não quer. A pessoa, ela bate em cima de não querer ser fiel a Deus, mas Deus é obrigado a aceitar o cigarro dela, a bebida dela, a traição dela. E quando Deus pede para que nós venhamos honrá-lo, ai não precisa disso, isso é um absurdo, não. Está mascarando a tua avareza, você está mascarando a tua rebeldia, a tua infidelidade a Deus, está mascarando. Quem ama a Deus, quem é fiel a Deus, tem todo o prazer. Vai ajuntar o imposto de água que você paga, vai ajuntar o imposto de luz que você paga, vai ajuntar o imposto do telefone que você paga, vai ajuntar todos os impostos que você paga, ajunta e soma para ver se não dá mais de 80%. Ou é mentira que eu estou falando aqui? Hã? E a pessoa, fazer o quê, né? Tem que pagar, né? Fazer o quê, né? Tem que pagar. Agora com Deus não. Deus é obrigado a levar o calote. Deus é obrigado a
a conviver com pessoas avarentas? É óbvio que não. É óbvio que não. Eu vou te provar na Bíblia que Jesus nunca falou que não era para dar dízimo. Pelo contrário, ele disse que tinha que fazer, tinha que cumprir. Olha aí, Mateus capítulo 23, versículo 23, já acharam aí? Diz assim: ai de vós, escribas e fariseus. Os escribas, deixa eu explicar aqui, os escribas e os fariseus eram o povo da época da igreja. Era o povo da igreja. Era o povo cristão da época, vamos dizer dessa maneira. Ai de vós, escribas e fariseus. E Jesus chamou eles de quê? De hipócrita. Foi cacetada, foi paulada. Hipócritas. Por que dais o dízimo da hortelã, do entro, do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, que é a justiça, que mais? A misericórdia e o que? E a fé. Jesus falou: vocês são hipócritas. Vocês devolvem os dízimos da hortelã, do cominho e tal, que a palavra manda, né? A lei é a palavra de Deus, a palavra manda. Mas vocês não são justos, vocês não são misericordiosos, e vocês não agem a fé. E vocês não agem a fé. Porque Jesus agia a fé. Jesus agia a fé. Jesus era um homem aqui em vida de muita fé. Uma vez ele foi curar um cego, ele cuspiu no chão, pegou o guspe dele, o barro dele, passou no olho do cego. Isso foi fé. Falou: vai te lavar no tanque, vai te lavar lá. Quando o cego se lavou, o guspe, a lama da cara, o cego começou a enxergar. Isso é fé em prática. Vocês não vivem a fé. Aí Jesus disse claramente, olha o que ele disse aí: devíeis, olha aí, devíeis porém fazer estas coisas, mas sem omitir o quê? Aquelas. Ele falou: vocês devem realmente devolver o dízimo da hortelã, do cominho, do entro lá. Vocês devem fazer isso, mas não omitir a fé, a justiça e a misericórdia. Ele deixou claro aqui. Aqui Jesus tinha uma grande oportunidade. Agora não precisa mais devolver o dízimo. Eu vim ao mundo, uma nova aliança, uma nova lei. Eu estou abolindo o dízimo. De jeito nenhum. Ele falou: vocês deviam sim, vocês devem sim fazer essas coisas que eles já faziam, que eram os dízimos e tal. Mas vocês devem também o quê? Ser justo, misericórdia e agir a fé. Aí a gente é obrigado a ouvir pessoas que vão atrás de pregadores do YouTube, vão atrás de pregadores do Facebook, vão atrás de pregadores da internet, tudo avarento, tudo perturbado. Não, porque está escrito lá não sei aonde, que não precisa dar o dízimo, não sei o quê, e ficam dentro da igreja roubando a Deus. Vai roubar o Satanás, mas a Deus, o povo de Deus não rouba não. Quem é de Deus é fiel. Quem é de Deus é fiel. Porque Jesus teve uma boa oportunidade aqui para falar: eu não quero saber de dízimo. Para com esse negócio de dar dízimo. Ele poderia ou não poderia? Até porque ele estava nervoso. Aqui ele estava nervoso, que ele já chegou chamando os pastores de hipócrita. Seus hipócritas. Já chegou dando na cara. Não, ele falou claramente, vou ler de novo. Olha aí. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do entro, do cominho, de tudo eles davam, né? E tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, que é o quê? A justiça, a misericórdia e o quê? E a fé. Aí Jesus disse: devíeis, porém, fazer estas coisas, sem omitir aquelas. Vocês devem fazer, mas sem omitir as outras coisas. Tem que ser uma pessoa o quê? Um cristão o quê? Completo. Não adianta devolver o dízimo e não ser misericordioso. Devolver o dízimo e não ser justo e não agir a fé. Tem que agir a fé. Por exemplo, o dízimo é um ato de obediência. É um ato de obediência à palavra de Deus.
Eu estou reconhecendo Ele como meu Senhor. Ele está por cima de mim, mais do que Lula, mais do que Dilma, mais do que quem? Mais do que Fernando Henrique, mais do que o Diabo 4. Ele está acima de mim, Ele é minha autoridade, Ele é o meu Lorde, Ele é meu Rei, Ele é meu Senhor. Se eu tenho que devolver dízimo, pagar dízimo, uma cambada de ladrão, aliás, impostos, uma cambada de ladrão, por que eu não vou devolver o meu dízimo ao meu Senhor Todo-Poderoso? Ou é mentira que eu estou falando? Não, bispo, mas também não pode ser radical assim, né? A gente paga os impostos para quê? Para quê? Aonde que você vê rua pavimentada? Hã? Você entra nessa avenida do estado aí, parece que você está entrando num rally. Quando chove e inunda um monte de casa, inunda um monte de lugar. Cadê o dinheiro? Não pode cair um raiozinho que acaba a luz no bairro inteiro. Cadê o dinheiro dos impostos? Que não tem estrutura, não tem saneamento básico, não tem porcaria nenhuma. Estão fechando escola. Estão fechando um monte de escola aí. Os professores vira e mexe têm que fazer greve porque ganham uma miséria. Os bancos de greve não sei quanto tempo aí, porque ganham uma miséria. Cadê os impostos? Onde que está sendo aplicado? Brasil está quebrado. Quebrado o Brasil. Cadê? Agora, quando se fala de honrar Deus que nos dá saúde, Deus nos dá o ar para respirar. Você tem duas pernas para andar porque Ele te deu saúde, Ele te sustém, te mantém de pé, rapaz. Ainda dizem que eu sou legalista. Eu sou de Deus. E aquele que é fiel a Deus, ele é fiel nos dízimos, mas ele não omite as outras coisas. Ele é fiel em tudo. Jesus continuou aqui. Olha aqui. Guias cegos, que coais o mosquito e engolis o quê? Um camelo. Ai de vós, escribas, fariseus, hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Jesus falou, por fora vocês são os cristãos, por fora vocês são os religiosos, os homens de Deus, mas por dentro vocês são tudo rapina, tudo podre. Tem muita gente assim dentro da igreja, que por fora parece ser homem de Deus, mulher de Deus, mas por dentro não vale nada, porque não são fiéis a Deus, não são tementes a Deus. Dizem tanto, não, eu estou aprendendo a palavra, não, porque eu tenho um pouquinho, eu estou aprendendo da Bíblia, mas faz tudo ao contrário do que a Bíblia manda. Que diabo de gente você é? Tu é hipócrita, rapaz. Tu é um artista que está dentro da igreja. Ou é fiel ou não é. Diga graças a Deus. Versículo 26, fariseu cego. Jesus estava bravo, estava ou não estava? Eles falam, eu nunca vi Jesus brigar com ninguém. Jesus estava fazendo o que aqui? Dando carinho neles? Jesus estava descendo sarrafo. É que você não lê a Bíblia. É que você não lê a Bíblia. Jesus, ele era, dos meus mesmo. Jesus não tinha conversinha fiada, não. Isso ele falando com o povo da igreja, dentro da igreja do povo lá. Acabando com a raça deles. Olha aí, fariseu cego, limpai primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes ao sepulcro caiado, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda a imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e iniquidade, pecado. Porque eles faziam umas coisas, mas omitiam o quê? Não eram verdadeiros com Deus, não eram fiéis. Então tem gente assim na igreja. Faz umas coisas, mas não faz outras. São misericordiosos, mas não quer agir o quê? Não quer agir a fé. Não quer agir a fé. Agem a fé, mas não são justos. Aí não tem como Deus agir. Ele disse, façam essas coisas sem omitir as outras. Você tem que ser fiel por inteiro para que a bênção esteja sobre você. Diga graças a Deus.
Quem quer a bênção de Deus sobre a sua vida? Não, mas Jesus ele veio para abolir, Jesus ele veio, não tem mais dízimo, não tem? Quem disse? Vai lá em Mateus capítulo 5. Não entra nessa loucura não, fala para o irmão, você já está pirando nessa loucura, é? Você já está nessa aí, é? Coitado. Vai ler a Bíblia, meu filho. Capítulo 5. Não, Jesus veio para abolir, para tirar, para revogar. Não. Que história é essa? Se fosse assim, o Novo Testamento não falava de Abraão, não falava de Isaac, não falava de Jacó. A nossa fé é baseada em Cristo, pelo que Ele fez por nós na cruz. Mas os exemplos de fé desses homens alimentam a minha fé, geram a minha fé em Cristo. Quem disse isso? Quando Deus apareceu para Jesus, do lado dele estava quem? Quem eram os profetas que estavam do lado dele? Lá no céu. Agora eu não lembro se era Moisés, se era Elias. Moisés e Elias, né? Tinha 2 profetas lá do lado dele lá. Homens de honra. Lugares de honra lá no reino de Deus. Como é que eu posso chegar para a igreja e falar, ó igreja, o negócio é o seguinte, caramba, não é o que eu acho, não é o que eu penso, é o que está escrito. Olha o que a palavra de Deus diz. Capítulo 5, versículo 17, mas tem um título, leia alto o título aí, o que está escrito aí? Olha aí, Jesus não veio tirar nada, revogar nada, Ele veio fazer cumprir. Olha aí, não penseis que vim revogar a lei é a palavra, não penseis que vim revogar a lei, ou os profetas, não vim para revogar, vim para cumprir. A lei é toda a escritura, é toda a palavra. Ele disse, eu não vim para revogar nada, para tirar nada, eu vim para que se cumpra. Eu vim para que se cumpra. Quem já ouviu crente falar que não precisa de pagar o dízimo, devolver o dízimo? Levanta a mão para mim ver. Quem já ouviu? É tudo avarento, mesquinho. Tudo gente avarenta, mesquinha, que não teme a Deus, que não respeita a palavra. Vê se eles deixam de pagar os impostos. Eles pagam. Ao homem eles honram, mas a Deus não. Eu tenho que honrar muito mais a Deus do que aos homens. Quem concorda? Levanta a mão. Amém, igreja? Amém. Aí a pessoa, ela é infiel a Deus e quer justificar a infidelidade dela. Não, Jesus veio abolir, não precisa. Isso é louco. Olha o que está escrito aqui. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i, Jesus disse, nenhum i ou um tio jamais passará da lei até que se cumpra. Porque dizem que o dízimo é da época da lei. Aí Jesus falou, então tá, mas nada da lei, meu filho, nem um i, nem um y, nada vai tirar, vai cumprir, tem que cumprir. E aí? Olha aí, aquele pois que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Olha só o que ele falou aqui, olha para mim. Aquele que violar, nem que seja o menor do que? Dos mandamentos, e ensinar aos homens errado, vai ser o mínimo no reino dos céus. Está perdido. A Bíblia é inviolável. A palavra de Deus, ela permanece para sempre. Deus diz, eu não mudo. Como que Deus tem uma opinião, depois ele muda de opinião? Olha o que diz aqui. Porém, os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Então, nós temos que observar a palavra e ensinar a palavra, sem tirar e sem colocar, e fazer cumprir a palavra de Deus. Porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito,
a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino de quem? Então Jesus veio para abolir alguma coisa, para tirar alguma coisa, igreja? Ele veio para que nós cumpríssemos. Deus espera que nós venhamos honrá-lo, servi-lo. Ele espera a nossa fidelidade. Quando nós temos esse espírito, esse princípio de temor a Deus, que devemos a Deus toda a honra, toda a glória, tudo é para Ele, tudo é dele, então nós somos dizimistas e ofertantes, cumprimos nossos votos, temos prazer, ficamos tristes por não termos mais para dar, porque um bom cristão é aquele que ele sempre quer fazer mais, porque Deus fez tantas coisas por eles, Deus fez tanta coisa por mim, fez tanta coisa por você. Agora essa tranqueiragem aí que não faz nada por ninguém, você vai lá e paga imposto. Não, porque é lei. Quem faz a lei é quem? Quem é que faz a lei para nós seguirmos a lei? Quem é que faz? Quem é que sanciona? Quem é que coloca a emenda? Porque aqui no Brasil é só emenda, emendar. Só sabe emendar. Emenda aqui, emenda ali. Fazer uma coisa nova ninguém quer fazer. Por quê? Quem é que faz as leis? Fala alto, tão mudo? Quem é que faz a lei nessa porcaria de país? Quem é que faz a lei? Os homens. Homens limpos. 99,9, tudo santo, tudo limpo. Então o senhor está dizendo que eu não tenho que cumprir a lei? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a maioria dessas leis que existem não vale nada. E quem fazem, não posso generalizar, mas uma grande parcela também não vale nada. Do presidente ao vereadorzinho. Não valem nada. Mas você segue as leis deles. Agora a lei de um Deus que vale tudo? Não, isso aí... Que eu vou prosperar, eu recebo. Que eu vou ter a vitória, eu recebo. Que eu vou ter a cura, eu recebo. Que eu tenho que fazer, que eu tenho que evangelizar. Que eu tenho que devolver dízimo. Isso aí foi abolido. É engraçado, né? Conveniente para você, né? Conveniente, né? Quando é para você receber, você recebe. Quando é para você fazer, não. Jesus não quer isso, não. Quem está entendendo o que Deus está falando? Ele não veio para revogar, para tirar. Ele veio para fazer cumprir. Ele veio para fazer cumprir. Mas não tem mais nem menos não. Porque quando você traz os seus dízimos, quando você traz as ofertas, você está honrando a Deus. Esses dízimos e essas ofertas abrem igrejas, pagam aluguéis, pagam as contas da igreja, dá condições para a igreja ter uma estrutura. Quem está entendendo? Levanta a mão. Então o diabo trabalha para você não fazer suas ofertas, o diabo trabalha incansavelmente para você não devolver os seus dízimos, o diabo trabalha ferozmente para você não ser fiel, para que a obra não cresça. Porque se você não devolve o seu dízimo, se você não faz a sua oferta, não se ganha almas. Não se ganha almas. Como é que vai ganhar alma? Se tem quem enviar, quem pregue. Se tem que ter locais para que a pessoa possa receber a palavra com dignidade. Então o diabo trabalha para impedir o crescimento da obra de Deus. E quando você não devolve o seu dízimo, não faz a sua oferta, você está pecando duas vezes. Primeiro contra Deus, que você não está honrando a Ele. Você não está agradecendo a Ele por tudo que Ele fez por você. E você está pecando porque você está impedindo o crescimento da obra de Deus. E aí, ao invés de você ter o favor de Deus, Deus não te honra, Deus não te abençoa. Porque Ele está esperando a tua fidelidade e você não é. Aí como é que Deus vai agir? Diga graças a Deus. Quem é que não gosta de ser fiel a Deus? Os avarentos. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo, vamos lá. 2 Timóteo, lá no final da Bíblia. Livro de 2 Timóteo.
2 Timóteo. Olha o que diz aí. Pronto? Capítulo 3. Tem um título lá em cima do capítulo 3. Os males e as corrupções dos últimos dias. Olha aí, ó. Lê alto todo mundo aí o título. O que está escrito aí? Os males e nós vivemos o quê? Não, bispo, é o começo, né? Não, a gente está vivendo os últimos dias. E nos últimos dias ia ser pior do que na época de Jesus. Jesus já estava descendo a bronca em todo mundo da igreja lá, seus hipócritas, seus isso, aquilo. Imagine hoje como Jesus está, vendo a situação de muita gente que se diz evangélica, se diz cristãos. Hoje você vê gente combatendo o dízimo, não que não tem que devolver dízimo, que Jesus aboliu, mas nós vimos na palavra que Jesus não veio para revogar nada, ele veio para fazer cumprir. Jesus disse que nós devemos fazer os dízimos, foi o que ele disse, mas sem omitir as outras coisas. Palavras de Jesus. Mas nos últimos tempos agora, você ouve esses pregador meia boca que não tem temor a Deus, pelo contrário, está querendo afastar o homem de Deus, que o homem não seja fiel a Deus. Pregar que não precisa devolver dízimo, pregar que não precisa ir para a igreja, que pode buscar Deus aonde? Em casa. Está cheio de pregador assim, tudo louco, tudo endemoniado, fala até em língua. Ih, meu amigo, só que você esqueceu que Satanás era anjo, né? Você esqueceu, né? Só que Jesus, ele é verdadeiro. Ele é verdadeiro. E olha como ele menciona como seriam os homens nos últimos dias. Vamos ver aqui? Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos o quê? Difíceis, trabalhosos, pois os homens serão o quê? Egoístas. Olha para mim. Os homens serão egoístas. Não é isso que está escrito aqui? Que os homens serão o quê? Egoísta. Deixa eu ver aqui o significado da palavra egoísta. Vamos ver o que significa a pessoa ser egoísta. Vamos ver aqui o que significa? Vamos ver aqui. Egoísta. Vamos lá. Diz assim: aquele que só consegue pensar em si mesmo. O egoísta é aquele que só consegue pensar nos seus benefícios o quê? Então quem não devolve o dízimo, quem não faz a oferta alçada, quem não é fiel a Deus, ele é o quê? Porque ele só está pensando em si mesmo. Tem mais aqui, que se pode referir a egoísmo, em que há ou expressa egoísmo. Pessoa que só pensa em si mesma, quem é egoísta? Pronto, é isso aqui, só pensa em si mesmo. Pergunta para o irmão, tu é egoísta? Porque quem é egoísta não vai entrar no reino de Deus. Quem é dizimista e ofertante, ele não é egoísta, porque ele não pensa só nele, ele pensa no todo. Ele pensa na obra de Deus, ele pensa nas almas. Ele pensa no próximo. E ele pensa em honrar o papai dele, o Senhor dos Senhores. Então vá atrás desses pregadores de internet aí, pra você ver. Vai ficar perturbado e demoniado. Não seja egoísta. Porque os homens serão egoístas. Avarentos. Vamos ver agora aqui o que significa avarento. Posso ver o que significa avarento? Vamos ver aqui. Já está aqui. Avarento significa... Posso falar? Posso? Acorda aí, crente! Avarento, mesquinho, miserável, sovina,
que não é generoso, que não faz a caridade, é aquele que é sordidamente apegado ao dinheiro. Ei, como Jesus é bom! Olha aí, seus avarentos malditos, vocês que pregam contra a fidelidade a Deus, seu sovina, que mais diz aqui? Olha aqui, o avarento é um adjetivo que qualifica aquele indivíduo que tem avareza, ou seja, que tem apego demasiado ao dinheiro, que tem um desejo ardente de acumular riqueza. Olha aí o avarento. Você acha que o avarento quer devolver dízimo? Ele quer para ele. Ele quer para ele. Porque eu estou dando, eu estou tirando de mim. O avarento não, ele só pensa em si mesmo. Tem mais aqui. O indivíduo avarento recebe vários adjetivos, entre eles algumas expressões populares nas diversas partes do Brasil. Vamos lá. Quais são os adjetivos que se dão aos avarentos, principalmente no Brasil? Avaro, casquinha, chifre de cabra, esganado, fuinha, gaveteiro, mão de finado, mão de leitão, mão de vaca, mãos atada, migalheiro, muquirana, pão duro, sórdido, sovina, tacanho, tranca e até vinagre. Tá aqui, ó. Dicionário online. Tu é umas dessas desgraças aqui? E quem não quer ser fiel a Deus nos dízimos, nas ofertas, está aqui seus adjetivos, seu tranca, seu sovina, pão duro, mão de vaca, vinagre, está aqui. Então, nós temos que ter muito mais honra a Deus. Se devemos pagar os impostos, fazer o quê, né? Muito mais nós devemos honrar o nosso Deus que habita no terceiro céu. Quem entendeu? Levanta a mão. Amém, igreja? Amém. Olha aí, ó. Jactanciosos. Opa, isso aí eu não sei o que é não. Vamos ver o que é jactancioso? Posso ver o que é? Vamos lá. Jactancioso. Vamos ver o que significa. Olha aqui, ó. Olha para mim. Não é para ligar nada. Mandei ligar nada. A pessoa que ela é egoísta, ela também é o quê? Avarenta. A pessoa que é avarenta, ela também é jactanciosa. O que é isso, bispo? Vou ler aqui para você. O que ostenta demais as suas qualidades ou feitos. Normalmente jactancioso é aquela pessoa que ele ostenta as suas qualidades. Eu consegui isso porque eu fiz faculdade. Eu consegui aquilo porque eu trabalho, porque eu sabe, aquela pessoa que se ostenta as suas qualidades. Eu consegui aquilo porque eu fiz o curso tal, porque eu trabalho. Ele quer justificar que o que ele tem ou o que ele deixa de ter é por causa dele. O dizimista não. Ele diz que tudo que ele tem, que tudo que ele terá é porque vem de Deus na vida dele. O dizimista atribui a Deus o seu sucesso, a sua vitória, o ofertante. Agora o jactancioso, que também é avarento, que também é o quê? Egoísta, ele diz que é ele. Olha aí, ó. Que expressa arrogância ou possui uma opinião muito elevada sobre si mesmo. Eu isso, eu aquilo, é meu esforço, porque é eu, não é Deus não, é eu que consigo. O jactancioso ele é assim. Eu já ouvi gente jactanciosa falar assim, não, Deus cura, Deus salva a alma, mas quem arruma emprego sou eu. Quem compra carro, quem compra casa sou eu, não é Deus que me dá. É o meu trabalho, é o meu dinheiro. Só que o desgraçado é tão burro que ele se esquece que para ele levantar de uma cama de manhã para ir trabalhar, ele tem que ter saúde. Quem dá saúde é Deus. Mas o jactancioso, ele é assim. Ele diz que ele não dá o dízimo, que ele não dá oferta, porque Deus não quer. E se ele consegue alguma coisa é pelos feitos dele. Está endemoniado. Eu já ouvi isso várias vezes.
Quem já ouviu isso também? Levanta a mão. É eu que trabalho, é eu que consigo. Quem já ouviu isso da boca do... Já, a pessoa jactanciosa é assim. Fala, sai diabo! Sai, diabo! Indivíduo que gosta de demonstrar sua ousadia, conta historinhas, é um fanfarrão, que ostenta suas próprias qualidades, é aquele que demonstra jactância. Ah, meu irmão, o dizimista fiel, o temente a Deus, ele não ostenta qualidade nenhuma, ele diz, tudo é honra e a glória de Deus. Eu nem sei como eu consegui esse emprego, foi Deus. Eu nem sei como eu consegui comprar essa casa, eu nem sei como eu consegui casar, foi Deus. Tudo na minha vida é Deus, meu Deus, olha, eu não sou nada sem Deus. Ele é humilde. Quem está entendendo? Levanta a mão. Toda a honra e toda a glória é dada a quem? Então, com prazer e com amor, ele devolve o dízimo, faz a oferta. Por quê? Porque ele reconhece Deus acima de tudo na vida dele. Então as pessoas querem pagar imposto de água, imposto de esgoto, tarifa vermelha. A conta de luz vai aumentar agora em novembro. Vai aumentar de novo. Agora, a única maneira, sabe como é que é? Vai dormir e tira tudo da tomada. Mesmo que o aparelho esteja desligado no controle, se está na tomada, consome energia. Você sabia disso? Você não sabia, ficar sabendo. Agora é o seguinte, você tem que tirar tudo da tomada na hora de dormir, tudo. Porque senão tu está ferrado. Tu vai viver para pagar imposto. Vai viver para pagar imposto. É o que eles sabem fazer. Aí você paga os impostos, mas omite o dízimo? As ofertas? Não, não precisa. Quer dizer que a Deus você pode roubar, os homens não. Engraçado, né? Engraçado. A pessoa pode adulterar, que Jesus perdoa ela. A pessoa pode mentir, pode falar palavrão. Deus é obrigado a suportar ela. Agora, ela não suporta que na igreja o pastor fala ou ensine sobre o dízimo. Ensine a pessoa a amar a Deus acima de todas o quê? As coisas. Devolva a fidelidade, ela não suporta. Engraçado como funcionam as coisas, né? Arrogantes, blasfemadores, desobedientes. Estou lendo a Bíblia. Aos pais ingratos, irreverentes. Tem na versão corrigida, amantes de si mesmos. Não é assim? Amantes de si mesmos. Na minha atualizada não tem isso, mas na corrigida está, amantes de si mesmos. Quer dizer, a pessoa só ama ela, rapaz. Só ama ela. Não, para que eu seja feliz, para que eu seja abençoado, eu não posso fazer algo omitindo outra coisa, eu tenho que ser fiel em tudo. Deus procura os fiéis, os que honram a Ele. E o que é que eu tenho para honrar a Deus? O que eu tenho para honrar a Deus? É a minha vida no altar, é a minha vida na casa de Deus, é o culto que eu participo, é a reunião que eu venho. Olha que bacana, com garoa, com chuva, todos vocês aqui hoje, glória a Deus. Tem gente que falou, não vou não porque está chovendo, vou assistir em casa, quebrou a cara que eu não coloquei hoje o culto ao vivo. Seu preguiçoso, vai para a igreja, rapaz. A pessoa, ela tem que ter esse espírito voluntário e também para dizimar e ofertar. Não só dizimar e ofertar quando as coisas vão bem, mas quando vão difícil também. Mas não adianta eu só dizimar e ofertar e falar palavrão, eu tenho que ser fiel em tudo. Quem está entendendo? Levanta a mão. Amém, igreja? Não adianta eu devolver o dízimo e a oferta e blasfemar, ficar amaldiçoando, ficar espraguejando a minha vida. Eu tenho que ser fiel. Desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem. Uma pessoa que não quer que o povo dê o dízimo e a oferta na igreja é inimigo do bem, porque o dízimo e a oferta só faz o quê? O bem. Como que você acha que nós pagamos aqui todo mês? Mais de 20 e poucos mil reais todo mês. Mais de 25 mil reais todo mês eu pago de conta aqui. De aluguel, de água, de luz.
Alguém ganha 25 mil reais por mês aqui? Como é que eu vou pagar os aluguéis das igrejas? Como é que a gente vai evangelizar, ter panfleto? Como é que a gente vai pregar o evangelho se não tiver oferta, os dízimos? Por isso que eu digo que são pregadores de internet, porque não tem igreja, porque não tem compromisso com Deus. São usados pelo diabo para destruir as almas. Quem está entendendo, levanta a mão. O dízimo e a oferta foi instituído já para que houvesse, foi uma forma que Deus criou para que ele fosse honrado em primeiro lugar, porque quem recebe os dízimos e as ofertas aqui são os homens. E ai dos homens se não administrar segundo a vontade de Deus. Quem recebe os dízimos e as ofertas somos nós. E pegamos os dízimos e as ofertas e pagamos as contas, resolvemos as coisas do ministério. Mas quando a pessoa põe o dízimo e a oferta no altar, os homens recolhem o que é material, o que é físico. Mas Deus recebe a intenção e leva para o céu. A intenção de honrá-lo, de adorá-lo, de servi-lo. Está na Bíblia isso. Mas, hoje em dia, os homens são o quê? Caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. São mais amigos do quê? Do que amigo de quem? Porque a pessoa que não é fiel nos dízimos e nas ofertas, ela é amiga do prazer dela. Não, com esse dinheiro eu posso comprar um sapato novo, eu vou dar dízimo na igreja. Com esse dinheiro aqui eu posso trocar minha televisão. Com esse dinheiro aqui eu posso pagar o aluguel. É mais amigo dela do que de Deus. Então não seja assim. Está amarrado. Deus está esperando que você traga o seu dízimo, a sua oferta, para ele ser honrado, para que haja mantimento na casa dele, para que você seja abençoado. Amém? Hebreus capítulo 7, pau no diabo. Fala, pau no diabo. Fala! Pau no diabo. Vamos lá. Hebreus capítulo 7. Quem não consegue ser fiel a Deus no dízimo, irmão? Jesus, não tem amor no coração, não. Aqui nós vamos falar de um sacerdote do Antigo Testamento que é comparado por Deus como se ele fosse Jesus. Olha que engraçado isso. O Antigo Testamento não é para ser abolido, esquecido, lascado, jogado fora? Ele pega um sacerdote do Antigo Testamento e compara aquele sacerdote como o filho dele, Jesus. Diz aí. Diz aí. Vamos ver. Tem um título em cima do capítulo 7. Lê alto o título aí. Melquisedeque, tipo de Cristo. Olha aí. Já naquela época do Antigo Testamento, nos primórdios da Bíblia, havia um homem chamado Melquisedeque, que ele era o tipo de Cristo de hoje. Ele era um tipo de Jesus. Como assim, bispo, tipo? Deus considerava ele como um homem santo. Tanto que menciona ele no Novo Testamento. Olha aí. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, significa rei da justiça, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis, dos inimigos de Abraão, e o abençoou, para o qual também Abraão separou o quê? E a gente está lendo o Novo Testamento, hein? Separou o quê? O dízimo de tudo. Primeiramente, se interpreta que Melquisedeque, rei de Salém, ele era rei da justiça. Depois também é rei de Salém, ou seja, rei da paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim da existência. Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus. E ele permanece, a Bíblia, está escrito aqui,
Melquisedeque permanece sacerdote para sempre, perpetuamente. Olha para mim aqui. Agora na Bíblia você pode procurar quantas menções falam sobre o sacerdote Melquisedeque. Só em 2 vezes. Lá no Antigo Testamento e aqui no Novo Testamento. Quando ele recolheu de Abraão os dízimos. Se Deus não quisesse que os homens devolvessem os dízimos, se Deus não quisesse a fidelidade do seu povo, ele iria enfatizar aqui no livro de Hebreus? O que um sacerdote que não era qualquer pastorzinho, não era qualquer sacerdotezinho meia boca, Deus compara ele como filho dele. Isso é muito forte, rapaz. Não dá dízimo, não faz oferta quem é avarento, quem é jactancioso, quem é egoísta, quem é fuinha. Porque quem ama a Deus, ele pega os dízimos dele e honra a Deus de todo o coração. Está aqui, meu Deus, eu te honro pela saúde, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida e pelo que o Senhor vai fazer. Eu te honro, eu te sirvo. Eu queria ter muito mais para fazer, meu Pai. Me abençoa para mim fazer muito mais. Agora, fuinha, mão de vaca, avarento, amante de si mesmo, vai nessas teorias aí da internet, vai procurar esse pregador louco, que não teme a Deus, que não ama a palavra de Deus, e usam da própria palavra para confundir os cristãos verdadeiros. Só que em poucos minutos aqui, nós vimos várias passagens bíblicas onde Jesus em nenhum momento aboliu o dízimo. Pelo contrário, ele falou, vocês têm que fazer, sem omitir as outras. Eu não vim para anular, para revogar, eu vim para que cumpra. E ai daquele que ensinar diferente, ai daquele que tirar um tio e uma vírgula do que está escrito, da lei e da palavra. É ou não é? Olha aí. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, patriarca, pagou o dízimo, tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem sacerdote, têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendido de quem? De Abraão. Entretanto, o Melquisedeque, cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Olha para mim. Mesmo Melquisedeque não fazendo parte da tribo de Levi, que eram descendentes de Abraão, aquele homem, ele era tão de Deus, o Melquisedeque, ele era um sacerdote real do Altíssimo, que não era qualquer um, recebeu os dízimos de Abraão, e ainda abençoou o próprio Abraão, que era o pai da promessa. Ou seja, existe Cristo hoje, que Deus compara ele com Cristo, que está acima de Abraão, e que nos abençoa, através daquilo que nós fazemos para ele. Então Deus está dizendo aqui, o Melquisedeque estava acima do povo de Levítico. Estava acima de Abraão. E ele recebeu os dízimos. Acima de qualquer pregadorzinho meia boca, acima de qualquer um que se acha o dono da verdade, está o Senhor Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, que nos abençoa quando nós o honramos. Só existe uma verdade absoluta: a vontade de Deus. Quem está entendendo? Levanta a mão. Olha aqui. Evidentemente, versículo 7, leia vocês o 7 aí, vamos lá. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. O Abraão, patriarca da fé, um grande homem de Deus, ele era, espiritualmente falando, inferior a Melquisedeque. Melquisedeque, ele era superior a Abraão. E ele recebeu os dízimos. Deus compara ele até como um ser o quê? Celestial.
E quando nós devolvemos os nossos dízimos, nós somos abençoados por Deus. E o diabo não quer que você seja abençoado, ele quer que você fique na desgraça. Ele não quer que você seja salvo. Aliás, aqui, olha aí o que eu disse aí, ó. Aqui são homens mortais os que recebem dízimos. Olha para mim. Aqui na terra, quando você traz os dízimos, quem recebe somos nós, homens mortais. Mas quando nós recebemos os dízimos, nós utilizamos ele para obra material. Mas ali, fala ali, e não é ali na esquina não, ali no céu, fala ali no céu, quem recebe os dízimos é Deus. Como é que pode alguém contestar isso aqui agora? Como é que pode? Eu, pastor da internet, eu, pregador meia boca, eu que sou legalista, e aqui, o que está escrito aqui? Olha o que está escrito aqui, pelo amor de Deus. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos, porém ali, aquele de quem se testifica que vive. Quem que se testifica que vive? Jesus Cristo. Aqui somos nós que recolhemos, mas ali é Ele que recebe. Nós recebemos o material, Ele recebe a intenção de honrar, de adorar, de servi-lo. Ele recebe a intenção do ato no céu e abençoa a pessoa. Aqui, homens mortais que recebem os dízimos, porém ali, aquele quem se testifica que vive. E por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão. Amém? Não quer dizer, quem é de Deus é fiel e acabou. Seja o sumo sacerdote Melquisedeque, seja o povo de Levi, Deus falou, tem que pagar os dízimos, tem que devolver a Deus, dê a Deus o que é de Deus, dê a César o que é de César, e acabou a conversa. Agora, é impossível a pessoa querer invalidar a vontade de Deus para a sua igreja. Amém? Então, a pessoa pega o Antigo Testamento, vê uma passagem de Isaías, vê uma passagem lá de Gênesis, vê uma passagem de Salmo, que palavra maravilhosa, que palavra poderosa, nossa, serviu para mim essa palavra. Aí chega na hora dos dízimos, isso é lei, isso aí não vale nada. Engraçado, né? Fuinha da bexiga, então fuinha. A pessoa, ela pega da Bíblia aquilo que beneficia ela, aquilo que ela tem que fazer, é lei, não pode. Quem está entendendo? Faz assim com a mão. Deus, ele diz claramente no Malaquias, abre aí. Hoje aqui está sendo ensinamento, viu? Malaquias. Antes de Mateus. Vamos lá. Porque o povo da viver em Cristo aqui não vai ser contaminado não. Fala, sai diabo, sai diabo. Aqui o povo não é contaminado por capeta não, meu filho. Quer ser avarento, quer ser jactancioso, vai ser daqui para fora, aqui dentro não. Olha o que diz aí, ó. Capítulo 3, versículo 10. Capítulo 3, versículo 10. Já acharam? Trazei todos os dízimos à casa da onde? Aí Deus, ele diz o motivo, para que haja mantimento aonde? Essa casa é minha ou é de Deus? E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Ele está dizendo que aquele que for fiel dizimista, ele vai derramar bênção o quê? Aí eu vou rasgar essa Bíblia? Eu vou rasgar, dizer que Jesus ele veio para anular isso aqui? É isso? É isso que eu estou entendendo? É isso que a Bíblia diz? Jesus diz, eu não vim para revogar, eu vim para fazer o povo cumprir. Como é que pode? Mas o diabo tentou confundir Jesus, mas Jesus é Jesus. Agora os trouxas caem na conversa do diabo, perde a salvação, sai da igreja, é infiel nos dízimos, é infiel na oferta, vai para o inferno, porque é avarento. Engraçado, dar não quer, mas receber quer. Só para quem é dizimista e ofertante, ele diz no versículo 11,
Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a sua vida no mundo, sua vida no campo, não será estéril, diz o Senhor dos exércitos. Isso é para quem dá dízimo e para quem é ofertante. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos exércitos. Você acha que o diabo quer que você seja uma terra deleitosa? Você acha que o diabo quer que você prospere, que o devorador seja amarrado na tua vida? Não, por isso que vem essas teorias. Ah, Deus é amor, não precisa dar dízimo e oferta não. Vai nessa, cai nessa lábia do diabo. Deus está esperando você trazer teu dízimo e as suas ofertas, de tudo. De tudo. Ah, eu recebi o dízimo do meu salário, eu devolvi o dízimo do meu salário, mas recebeu a causa na justiça, não deu dízimo. Como é que pode? É de tudo, meu filho. Diga graças a Deus. Amém, pessoal? Abra sua Bíblia em Provérbios. Salmo, capítulo 101. Salmo. Vamos lá, quem está com calor, tira o casaco, porque nesse tempo aí, ligar ar-condicionado, sai daqui e fica resfriado. É ou não é verdade? Tem que ter juízo. Tira o casaco, meu filho. Vamos lá. Quem já ouviu pessoas dizendo, não precisa dar dízimo não, oferta não, Jesus não quer não, quem já ouviu? Mas o que a gente está aprendendo aqui é isso? E eu estou lendo o meu livro, o livro segundo Regis. Eu estou lendo o quê? Aí você vê como o diabo é sujo, né? E tem gente que cai. Só cai quem é avarento, quem é amante de si mesmo. Porque quem ama a Deus fala, você está amarrado, você está louco? Eu reconheço Deus na minha vida, está amarrado isso aí. Eu sou fiel a Deus. Queima Jesus. É ou não é verdade? Hã? É engraçado, né? Eu não sei como tem mulher que aceita essas conversas do marido. É, né? É, né? Engraçado, é avarenta igual ele. Porque se o marido chegar com uma conversa com a mulher, não, porque está escrito que Abraão tinha 2 mulheres, e eu estou pensando em ter mais uma. Está amarrado isso aí, está amarrado isso aí. Não, isso não é de Deus não. É, né? Devolver o dízimo, você se ajunta com o teu marido para não devolver. Agora, se ele quiser arrumar outra, você não aceita? Apesar que tem umas que aceita, né? Tem umas que é gaiuda. Ah, doido. Tem mulher que é sem vergonha, que o marido tem amante, tem ela, e ela sabe. Mas não é covarde, tem medo. Tem medo de bater no peito, encarar a vida, arrumar emprego, lutar e fazer acontecer na vida dela. É dependente, escrava a vida inteira de um homem que não a ama, que não respeita e que não respeita a Deus. É, meu amigo, melhor ficar quieto, né? Salmo 101. Salmo 101. Vamos lá. Já acharam aí? Olha o que diz aí. Versículo 6. Leia vocês bem alto, com voz alta. Vamos lá. Pera aí. Ele procura quem é o quê? Fiel. Como que ele vai me achar se eu não sou fiel? Se eu sou avarento, se eu sou ladrão, se eu sou fuinha? Como que ele vai me achar? Ele procura quem é fiel. Fiel à palavra dele. Fiel à palavra dele. Olha aí, ó. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que habitem comigo. O que anda em reto caminho, esse o quê? O caminho reto é o caminho de Jesus. Eu não tenho que sair do caminho para ouvir outras pessoas. Eu tenho que estar no caminho da palavra de Deus. O que anda no reto caminho, esse vai servir a Deus. Agora, Deus não suporta pessoas dentro da igreja mal intencionadas. Mal intencionadas. Que discorda, rebeldes. Virou joio. Dormiu, o diabo veio e semeou. Deus não suporta. Não suporta.